Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão assistir, mas eu espero que assistam e curtam bastante a conversa de hoje. Aqui no podcast Café Com, né, diva maravilhosa, Aí, plena absoluta. Tô botando meu cafezinho aqui, garantindo. Não, joguei pra ela porque eu vi que ela tava botando café, gente. Só pro barulhinho ficar mais assim, plim, 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 plim. Gente, com essa mesa maravilhosa que a padaria Master Pão sempre proporciona pra gente. Cada quitute, cada delícia, cada coisa gostosa. Gente, vocês ainda não conhecem? Passem a conhecer. Padaria Master Pão fica no ponto final do Jacina, ao lado da creche. Procura o Fábio e a Elisa que vocês vão se surpreender com atendimento e as gostosuras que tem lá. Se um dia a gente fizer um café na praça, eu sugiro que vocês venham petiscar com a gente essas coisas maravilhosas. E se você gostar da ideia, deixa o seu like aí. Quem sabe não é uma próxima jogada pra gente. Isso aí, é verdade. Invadir as praças da cidade para conversar com todo mundo. Diva nesse estúdio maravilhoso. Profissionalíssimo. Com microfones poderosos. Totalmente infraestruturado. Isso aí. Com caras novas. Estúdio Realize. Gente. Quer gravar seu podcast, seu cursinho, mentoria? Quer dar aula? Ou quer ter essa sensação do que nós temos de estar aqui conversando com o outro através de uma telinha de celular ou televisão? Vem pro Estúdio Realize. Último andar do Cadima Shopping é a estrutura física, mas vocês podem procurar também o Instagram. Sim. Podem procurar os canais de contato e falar com o Hugo e a Dona Paty, que aí vocês vão estar tendo o melhor atendimento da cidade nessa situação do podcast. Isso aí. Mentorias, cursinhos e qualquer coisa adjacentes. Isso. Diva, agora é com você. Olá, pessoal. Todo mundo que está aqui na mesa. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Sempre trazendo uma conversa muito interessante, muito motivacional. E também que sempre traz uma história de fé, né? Sim. A gente tem isso com a gente, né? A nossa maior mola é sempre trazer a fé, é sempre falar de Deus também, né? Daquilo que Deus faz na nossa vida e na vida de outras pessoas, como a do nosso convidado. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero lembrar você de seguir o nosso Instagram, de também ser inscrito no nosso canal do YouTube. Vai lá no TikTok, no Spotify, enfim, a gente tá aí pelas Todas redes sociais. as redes sociais somos nós. E hoje eu vou mandar um abraço muito especial que é pro Augusto, proprietário da TV Real, que me parou um dia desse na rua e falou assim: Grazi, eu sento para assistir sempre o podcast de vocês com a minha esposa, ó. Obrigado, Fiquei muito feliz. Augusto. Obrigada, Augusto. E que vocês também possam estar aí na TV Real. Para a gente na rua, manda no Instagram, fala, ó, tô assistindo vocês, tô gostando, não tô gostando. A gente tá aí para isso. Observação, a gente tem cara fechada às vezes na rua, não é porque a gente é má, não. É porque a gente não enxerga, então a gente mira para onde a gente tem que ir para poder chegar, tá, gente? Então assim, viu a gente na rua, quer falar, pode mexer à vontade. A gente no máximo vai ficar sem graça, mas segue o bonde. Isso aí. E hoje com um convidado muito especial que vem pro nosso Café com Juventude, que demorou, mas saiu, né? Graças a... Quase que era apostolado, né? Mas verdade. assim... Eu lembro que quando a gente sentou na primeira vez para falar sobre o podcast, a gente foi anotando café com o quê, café com isso, café com aquilo. Um dos temas que surgiu foi Café com Juventude. Sim. E aí, com um ano e mais um pouquinho de podcast... Realizamos tal meta. Isso, e na hora certa a gente traz também um convidado, certo? Hoje aqui com o Hugo Baroni, que tá aqui. É uma pessoinha que a gente viu crescer, tá, gente? Isso aí a gente não quer entregar a nossa idade jamais. Mas filho do Guilherme, que já esteve aqui com a gente no Café com Conversão, da Ju. Uma família linda, abençoada, maravilhosa. Seja muito bem-vindo aqui, Hugo, no nosso podcast. Obrigado, uma alegria poder estar com vocês. É uma realização de uma promessa, né, que foi feita na minha vida e com Sim. certeza de Deus para mim, né, daquilo que Ele tinha para minha vida. Então, uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco da minha história, mas também falar sobre a juventude também, que é muito importante. Nossa, que lindo.
Rapaz. Gente, eu tenho que desencarnar do Alberto Roberto, porque não tá dando, não. Ela tá desde antes das câmeras ligarem com Alberto e Roberto. Alberto Roberto. Gente, pra quem não lembra, essa era a figura da escolinha do professor Raimundo. Então, Alberto Roberto está aqui, mas não está mais. Hugo, a pergunta que a gente sempre começa o podcast e que deixa muita gente com dificuldade de resposta. Quem é você? Nossa, é uma boa pergunta, né? E você acredita que essa semana eu tava pensando muito sobre isso, porque eu tinha visto, né, muito da filosofia de Platão, né? Que teve um post no Instagram falando assim, hoje em dia, se Platão perguntasse, né, por conta da filosofia dele, de quem é você, de quem nós somos, muitas pessoas perderam esse sentido de identidade, né? Sim. A gente pergunta quem eu sou, a gente fala o nosso emprego, fala alguma característica nossa. Mas a gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Isso é uma boa pergunta, né? É difícil demais, né? Eu tava pensando sobre isso, é legal você falar sobre isso. Bom, mas quem eu sou aquilo que Deus quer de mim. Eu sou aquilo que Deus quer fazer, né? Eu acho que muito tempo na minha vida eu me perdi um pouco sobre essa pergunta de quem eu sou, né? Muitas vezes eu me defini pelo meu pecado, muitas vezes eu me defini pelo que os outros falavam de mim ou pelo que eu achava de mim mesmo. Mas eu acho que hoje a resposta certa é aquilo que Santa Teresinha fala, né? Eu sou aquilo que Deus quer de mim. É verdade. Nossa, meu Deus. Deixou você sem palavras? Me deixou sem palavras? Eu estava... Não, porque esse pensamento é exatamente com o pensamento platônico. Você tem que entender de onde você vem. A gente veio do céu e para o céu a gente tem que voltar. Tenho estudado, Diva. Tenho estudado. E a gente também, eu tava vendo esses dias um podcast com a... Novamente, gente, sou fãzoca, admito. Com a doutora Ana Beatriz e a doutora Andréia, que fizeram outro podcast juntas. Agora com a doutora Andréia, entrevistando a doutora Ana Beatriz. Fecha o parênteses. Voltei. Quando quiserem estar aqui, fiquem à vontade. Isso aí, e elas falando exatamente disso, a doutora Ana falando, você imagina se hoje Platão, outros tivessem aqui no nosso tempo, com redes sociais, colocando todo dia ali uma gotinha dessas pesadas aí, pra gente refletir a vida. Ia ser um negócio bem puxado, porque ia levar a gente a realmente pensar nas coisas estruturais, nas coisas essenciais, da nossa essência mesmo. Porque quando a gente fala de essência, a gente já está quase que assim num assunto, né? Já entrou na cauda engrossada bonita, né? Não, a gente perguntou quem é Hugo, ele veio com Platão. Mas calma lá, meu Deus. Mas quando a gente eu estava vendo muito, né? Eu li um livro esse tempo atrás que fala como a gente está numa sociedade que ela está sendo ela está criando massas e rotulando massas. Então, quando alguém descobre quem é, esse ser ele se torna um tormento dentro dessa sociedade. Sim. Porque, vamos lá, são influencers com milhões de pessoas que querem curtir usar a mesma roupa, curtir as mesmas coisas, usar os mesmos perfumes. Só que assim, o que você gosta? Você gosta de doce ou salgado? Qual é a sua cor favorita? Qual é o seu time? Qual é o seu ambiente perfeito de reprogramação? Qual é a sua estrutura legal? Qual é o melhor filme que você já assistiu? Sem ter influência dos outros. Você. Quando você sabe responder algumas perguntinhas, e não eram poucas, você entende que você se conhece. Só que assim, aí eu vou agora pro lado cristão. Quando a gente vê tudo que acontece na nossa vida e a gente consegue responder com a presença de Jesus, a gente sabe para onde a gente vai. Com certeza. Verdade. E muito você falou sobre isso, né? É muito importante para todo mundo que tá na vida cristã e tá na vida com Deus, que é o autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer para conhecer mais do que Deus quer fazer em nossas vidas. Para uns, certos pecados vão ser pecados que vão tormentar pro resto da vida. Outros, o mesmo pecado não vai ser tão difícil de lidar. Também vem da questão, né, sobre se conhecer, e você falou, conhecer o que gosta. Também na vida com Deus, né, a gente tem que criar identidade, né? E é justamente isso que a gente vai entrar nesse assunto mais depois, mas já tá começando já falando de umas questões bem mais complexas, mas entra também a questão da juventude, né?
a juventude hoje, ela vem com um pensamento de não criar identidade. Porque é necessário a gente criar uma identidade com Deus, ainda mais sendo jovem, né? O jovem, ele precisa da identidade. Sim. Esses dias eu postei um vídeo falando sobre essa questão da originalidade que vem com os pensamentos de São Carlo Acutis, né? Que ele falava sobre nós sermos originais e não ser fotocópias. Isso realmente é verdade. Eu acho que dentro da nossa vida com Deus é lógico que a gente pode ter referências, mas sempre lembrar que a nossa maior referência é Jesus. Esse tempo atrás, né? Eu tenho pouco tempo de conversão, na verdade. Eu tenho só 3 anos de conversão, mas... não é da conversão não, de encontro com Deus, né? Que eu não gosto de falar da conversão foi naquela data. Eu acho que a minha conversão, ela foi ontem, ela foi hoje quando eu acordei, e ela vai ser amanhã. A conversão, ela é diária. Mas o meu encontro com Deus aconteceu 3 anos atrás. E eu vejo o quanto que evoluí na vida com Deus e quando eu fui criando identidade. E eu vejo que muitos jovens hoje, eles perdem um pouco disso. Eu sempre tento lembrar que a gente é aquilo que a gente sempre foi. Porque quando a gente quer mudar de vida, e a gente sempre escuta isso sobre transformação, a gente acha que a gente tem que vestir algo que não pertence a gente. A gente tem que ser algo que a gente não tem, a gente tem que perder o nosso estilo, perder aquela forma que a gente reagia ao mundo. Não é isso. Eu acho que quando Deus nos pede para a gente se transformar, Ele não quer que a gente seja outra pessoa. Na verdade, Ele quer que a gente seja quem a gente sempre foi. Porque ao longo do mundo, ao longo da nossa vida mundana, a gente vai colocando máscaras e perdendo a nossa identidade. Sim. Mas Deus, Ele quer tirar essas máscaras e voltar para a nossa originalidade, que a gente sempre foi. O Shalom tem uma peça de teatro, eu não lembro. Das Ilhas. Exatamente. Que fala exatamente isso daí. Tá partilhando. Exatamente. Que é uma pessoa limpa, né? A pessoa tava toda de branco quando eu vi o teatro. Acho que você tava no mesmo lugar que eu, no mesmo dia que eu, para ver se... Eu já vi algumas vezes. Mas eu acho que nesse dia foi lá no Coisa da Canção Nova, Rio. A gente foi para alguma coisa de Nova Comunidade. Ah, sim, tava. E nesse teatro, essas coisas todas, a mulher vestida de branco e de repente os pecados, as coisas, ela começou a ficar entupida de roupa. Ficou parecendo um mulambo, tipo assim, um entulho. E Jesus vinha e mostrava para ela que, tipo assim, não era aquilo. E ia tirando, sabe? Só que existe uma luta entre o bem e o mal que a gente tem que falar, que a gente tem que bater na tecla, porque as pessoas acham, isso é coisa da tua cabeça, Guiriana. Guiriana. Pode continuar que tá bom. Aí tá bom. Aí o mundo faz exatamente, pá. Você vai, bobinho. E nisso a briga para você seguir e focar para Jesus e olhar para Jesus e perceber que só com Jesus você é original. Com certeza. Só com Jesus você é original. Porque, assim, eu vejo, né, a nossa juventude dos anos... Roberto. 2000. A nossa juventude dos anos 2000, a gente é 2000, não é? A juventude 2000, não é? 2000, ano 2000, isso. a gente é a juventude do ano 2000. A nossa jornada mundial da juventude foi com o Papa Francisco no Rio. 2013. Então, assim, a gente participou, de 2000 a 2013, 2020, ativamente nesse setor juventude. Então, assim, a gente entende. E a gente acha muito, assim, né, até uma coisa que é muito interessante partilhar, porque eu adorei a sua frase. Minha conversão é diária. A minha também. Sim, tem que ser, né? Porque tem dia que eu sou Teresona, eu vou pro Santíssimo para contar as bloquinhos que tem lá na igreja. Tem dia que fala assim, Senhor, não me deixe fugir de ti. E eu tenho batido muito nessa tecla porque Teresona tem sido a minha amiga de 2026. Acho que Deus botou com um propósito, sabe? E quando você entende isso, você fala assim, a sua história, por exemplo, faz o que faz porque tem um passado traumático, porque foi abandonado, porque foi isso, porque foi aquilo. Cara, não justifica. É difícil, mas não pode justificar. Sabe por quê? Porque quando a gente foca em Jesus, a gente entende que de todas as armadilhas nos livrou o Senhor. Então, assim, por exemplo, abandono de pai ou rejeição. Talvez se você ficasse com seu pai, seria pior. Sim. E isso é muita verdade. Por exemplo, né, a gente sempre pede, né, para Deus realizar nossos sonhos e realizar da forma que a gente quer. Mas a gente não consegue compreender os planos de Deus para nossas vidas, né? Por exemplo, Santa Isabel, né?
Se ela pedia para Deus para ter um filho. E se ela realmente tivesse o filho quando ela pediu, São João Batista não iria viver no mesmo tempo que Jesus. Sim. Se Deus concedesse Exatamente. São João Batista para ela, ele não seria o anunciador do reino dele. Sim. Então, por mais que demore, por mais que seja, aos olhos, né, da carne seja difícil, mas para Deus ele sempre tem um propósito. E é justamente isso. Muitas vezes a gente não vai compreender os problemas familiares, muitas vezes a gente não vai compreender os traumas que a gente viveu, as pessoas que nos magoaram, mas tudo é um propósito de Deus. E Deus ele realiza muito na dor. Eu tenho que trazer agora um bloquinho pra cá, gente. Desculpa, mas a risada foi aquela risada do tamo passando por isso. Não, e assim, eu lembro que muito no começo, né, que eu comecei na igreja, eu falava assim, pô, Deus, não é possível que eu larguei uma vida mundana pra caminhar com você, eu só tô tomando porrada, e eu falo assim, que não é possível, mas eu lembro que minha mãe sempre fala isso comigo, né, que a gente tem que confiar em Deus, né, e nos planos dele. E hoje eu posso dizer que eu dou graças a Deus por ter passado por muita coisa, pela dor. Sim. Hoje eu louvo a Deus por isso. Na verdade, muitas vezes eu até peço, porque a dor a gente se permite em Deus. Um certo padre uma vez disse comigo, uma vez que eu fui me confessar, e eu tava a semana toda querendo me confessar, e eu senti no meu coração de conversar com esse padre. E aí eu fui até a paróquia dele, e aí eu me confessei, e ele me disse uma coisa pra mim que eu falei assim, pô, realmente era pra eu conversar com ele. Que ele falou assim, Deus permite certos espinhos para que a gente sempre lembre que nós somos dependentes. Isso é verdade. Te falei ontem. E é justamente isso, né? Os espinhos que a gente tem na nossa vida é para que a gente sempre lembre que a gente depende de Deus. A gente sempre depende desse amor e a gente não consegue caminhar sozinho. Mas a dor, ela é com Deus, né? Ela é santificadora, né? Sem Deus é Sim. paralisadora. E é um propósito, é um processo. E assim, quando você ia falando dessa questão da gente, do nosso processo de conversão, eu acho que Deus ele vai lapidando pra gente, a gente vai se tornando nossa melhor versão. Qual Com é certeza. a melhor versão? Aquela versão que se assemelha a Ele. Exatamente. Né? Muitas pessoas às vezes passam por essa caminhada de dor, um processo de dor, uma doença, algo, mas às vezes assim, a pessoa passar por aquilo dali tem o seu propósito na cadeia divina para que no finalzinho ali ela consiga salvação dela, sabe? Com certeza. E eu vou além também. Eu acho que Deus se utiliza de todas as situações para converter massas. Massas, tipo, a gente está passando uma situação que eu estava partilhando com a Grazi. Minha família ontem estava rezando no grupo do WhatsApp. Para mim isso foi sensacional. Sabe, a gente na igreja em adoração e o grupo da família falou assim, vamos rezar um terço junto na casa da vovó? Poxa, sabe aquela motivação do vamos, família que reza unida permanece unida? E de pessoas que, assim, eu não esperava, mas um coração puro, uma vontade que foi através do quê? Da dor. Sim. Sim. Então, assim, a gente sabe aonde a gente pode recorrer. A gente sabe a quem a gente tem que buscar, só que às vezes a dor... Ai, é no ponto que dói de verdade. Você foi certinho, minha amiga. É para procurar o médico. A gente só procura o médico na dor. E muito legal você falar sobre isso, né, do médico. Essa semana mesmo, né, eu tava rezando, né, pra estar aqui, né, no Santíssimo. Inclusive a gente se encontra quase sempre na catedral, né, que é muito importante. E eu sempre comunico isso pros jovens, eu sempre posto que é muito importante que a gente vá em mais missas, né. Lógico que o domingo é essencial e também ao mesmo tempo é o mínimo de todo católico. Mas é muito importante, lógico que tem a rotina, muitas pessoas não conseguem, mas se ter tempo disponível, é muito bom ir em mais missas, né? Porque Sim. é muito bom comungar, né? Comungar todo dia é uma graça e, na verdade, é um privilégio, na verdade, né? Exatamente. E eu tava justamente pensando nisso. No começo do podcast, né, eu falei sobre Platão, mas é porque eu sou muito devoto de Santo Agostinho. Inclusive, eu vou falar sobre ele nesse podcast, porque a minha vida tá totalmente alinhada com Santo Agostinho e eu vejo que ele tá presente na minha vida em muitas coisas. Tem certa semelhança. Semelhanças também. E aí eu tava no Santíssimo e Deus colocou muito sobre a questão do médico e do hospital, essa analogia.
Eu não entendi direito, mas foi indo no meu coração e foi fluindo na minha cabeça. E a gente sempre olha para a igreja, né? E a gente escuta muito sobre isso, que a igreja é um hospital, né? Quase todo mundo já escutou sobre isso. Fala assim, a igreja é um hospital para pessoas que são doentes, né? Que estão doentes ao longo do mundo, doenças espirituais. Sim. Mas não existe um hospital que funcione, que uma pessoa entre doente e sai mais doente. Nós, como cristãos, como católicos, nós temos que ser objeto de cura e não de doença. Sim. Se a igreja é um hospital e Jesus é um médico, nós temos que ser como enfermeiros que ajudam o médico. Não uma doença que ajude as pessoas a ficarem mais doentes. Uhum. Não adianta Covid, nada. né? Como se fosse. Não adianta nada nós dizemos que a igreja é um hospital e tem pessoas doentes se a gente não acolhe essas pessoas. É verdade. E a gente tem que ser amor. Porque o amor, ele é um remédio. A gente tem que ser pontes, a gente tem que ser pessoas que acolham, a gente não tem que ser pessoas que são obstáculos. Eu vejo que tem muita gente que quer entrar na igreja e sofre uma decepção e a pessoa vai pensar pro resto da vida que a igreja é isso. Porque ela sofre, porque ela é perseguida, ela é caluniada, ela tem pessoas que fofocam e a gente não pode ser esse tipo de pessoa. Não. E se a gente sofre isso, é porque, na verdade, a gente está no caminho certo. Porque, infelizmente, dentro da igreja a gente encontra esses obstáculos. E os santos encontraram esses obstáculos. Quase todos os santos foram traídos, quase todos os santos foram caluniados, quase todos os santos foram perseguidos em si, até propriamente dentro da igreja. Mas aí, o que acontece? Eu tô lendo um livro de Santo Agostinho, na verdade eu sempre leio muito livro de Santo Agostinho, né? Não vou nem perguntar se ele já leu Confissões. Inclusive Confissões foi o primeiro livro que eu li depois do meu encontro com Deus. Começou muito bem. Demorei pra caramba pra terminar, porque é um livro muito complexo. E foi minha mãe que me deu Confissões ainda. E eu demorei acho que uns 5, 6 meses pra terminar de ler esse livro. Eu falava, caraca... É quase ler com um dicionário do lado, né? Eu também demorei. Muito difícil, a linguagem de Santo Agostinho é muito difícil. Uhum. Eu já li bastante livro de Santo Agostinho e todo livro dele eu demoro muito. Porque eu estudo muito sobre, né? E aí eu comecei essa analogia do médico. E aí eu tô lendo a Doutrina Cristã, que é um livro que eu recomendo para todo católico, que é muito bom. E aí eu abri justamente na parte que ele fala sobre o médico dos médicos, que é Jesus, e sobre justamente isso. Eu falei, caraca, não é possível. Eu tive uma mesma inspiração de que ele tava ali. Eu falei, caraca, então realmente é isso, é justamente isso. E nós temos que ser objeto de cura e a gente não pode ser pessoas que ajudam as outras pessoas a ficarem mais doentes. Pedra de tropeço, né? Exatamente. E você falando a respeito de Santo Agostinho, na tua história, como que foi, assim, a tua história com Deus? Como que o Hugo caminhou, o Hugo nasceu, era uma criança, dos cabelinhos enroladinhos e tal. Como que foi essa caminhada na sua vida até você chegar ao teu... Sim. Até o teu momento. Aquele momento que, cara... Nossa, foi maravilhoso. Meu momento com Deus. Eu acho que eu vou ter muitos momentos maravilhosos na minha vida, mas nada vai ser como esse momento. Como aquele primeiro amor. Né? Primeiro amor. Primeiro amor é maravilhoso. O primeiro amor com Deus, a gente sempre tem alguns erros, a gente tem muitos acertos, porque o primeiro amor a gente fica muito doido, né? Sim. E a gente fica louco. Resumiu. Dá um frenesia, a gente fica doido, a gente quer falar de Deus pra toda pessoa. Sim. Eu pegava um Uber, pegava um táxi, eu sempre falava de Deus pro Uber, pro táxi, falava assim, ó, abre essa passagem, não sei o que, e saía do carro como se fosse aquele cena de desenho animado, você dá um efeito especial e sai de cena. Eu era muito doido. Maneiro. Eu lembro que sexta-feira eu tive meu encontro com Deus na caminhada jovem. E a caminhada jovem, ela é muito importante na minha vida. Eu sempre falo isso, que faz parte da minha família, né? Sim. E eu fiz a caminhada jovem em 2023. Em abril, agora eu também não vou lembrar a data, que eu não sou muito bom de data igual meu pai. Meu pai lembra a data, todas as datas possíveis ele lembra, tem hiperfoco em data. Eu não sou assim. Mas eu lembro que eu cheguei sexta-feira, né, de um jeito no colégio, e aí eu sempre era muito doido dentro do colégio. E aí eu tive uma transformação no final de semana e segunda-feira eu já era outra pessoa no colégio. Meus amigos de colégio não entenderam nada. Sexta-feira eu era um jovem mundano que fazia muita besteira e segunda-feira eu era um jovem que estava um crucifixo desse tamanho. Que barato foi o que você usou.
A pessoa pensa logo isso. Que viagem! Que viagem é essa? O que tá acontecendo, meu irmão? Mas eu vou chegar nesse ponto sobre o meu colégio, que é muito importante falar sobre também, porque tem muito jovem que ainda tá no colégio, né? E o nosso colégio é um campo de evangelização. Não é um campo de perdição. Muitas pessoas falam assim, mas eu não quero destruir aquilo que construí com Jesus nas férias. Porque dentro do colégio, dentro da faculdade, a gente encontra amigos que não são de Deus, a gente encontra assuntos que não são de Deus, mas a nossa fé tem que ser firme e a nossa decisão tem que ser certa, porque o testemunho, ele fala mais do que qualquer palavra. São Francisco de Assis diz isso. E, bom, eu não cresci, né, dentro da igreja católica. Minha avó, ela sempre foi muito católica, minha mãe sempre foi, mas a minha mãe e meu pai Guilherme teve a sua conversão quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu acredito. Mas eu não cresci nessa realidade de estar dentro da igreja, essas coisas assim. Meu pai, né, ele teve muito de Deus, assim, na sua conversão, no seu encontro com Deus, e ele sempre foi, eu sempre vi ele como pregador, né? Meus amigos também do mundo sempre vi ele como pregador, que ele teve essa conversão quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, e ele já virou pregador do evangelho. Ele ficou muitos anos na igreja da São Roque, então eu ia muito na São Roque. Mas eu não era uma criança e um jovem que cresceu nessa realidade de crescer com Deus. E ao longo do tempo, né, eu tive muitos amigos. Na verdade, eu coloco... lógico que nós decidimos na nossa vida. A gente decide os limites, a gente decide o que a gente faz. Mas é lógico que eu também trago isso, que eu tive muita influência de amizades, né? E eu cresci numa realidade em que eu tinha que ser... Para eu ser homem, eu tinha que ser um homem que ficava com muitas mulheres, eu tinha que ser um homem que ia para festas, eu tinha essa realidade, eu cresci com essa realidade. E ao longo, desde os meus 12 anos até meus 17, eu vivi nessa loucura do mundo. De festas, de bebidas, essas coisas bem doidas. E, de certa forma, na minha adolescência, eu criei uma certa fama por ir em muitas festas, né? Por conta disso, de ser amigo de todo mundo. Eu era sempre aquela pessoa que era muito amiga. Eu sempre tive essa simpatia, sempre fui uma pessoa que escutava os outros. Mas eu via que eu estava me perdendo. E isso é muito triste. E ao longo do que eu estava me perdendo, minha mãe também percebia, minha mãe sofria. Só que minha mãe, ela sofria como Nossa Senhora, ela guardava no coração dela. Eu não via que minha mãe sofria, mas ela sofria calada. Mas minha mãe nunca desistiu. Mônica, né? Santa Mônica. Mas minha mãe nunca desistiu de mim. Eu sempre senti que Deus tinha algo para minha vida. Porque todos os momentos que eu falava com Deus, Deus me dava muitas inspirações. E eu falava de Deus de uma forma muito bonita, mesmo sem compreender aquilo. E eu via que Deus queria realizar na minha vida, né? Quando eu comecei a ter meus 16, 17 anos, foi o ano que eu... Até os 16, 17, 18 anos, que minha conversão foi nos 18. Na verdade... foi 17 anos, na verdade. 17 anos. Data comigo é complicado. Mas dos meus 16, 17 anos ali, foi os anos que eu vivi mais as doideiras, assim. E eu lembro que teve uma vez que eu entrei em casa, eu cheguei muito tarde de casa. E aí eu encontrei minha mãe, né, sofrendo, sabe, no quarto dela. E pra mim foi muito triste eu ouvir da minha mãe que eu tava fazendo ela sofrer. E foi muito impactante pra mim escutar isso. Porque minha mãe, ela cresceu lhe dando muita coisa pra me criar, né? Ela foi mãe muito jovem, com 19 anos de idade. Então ela escutou muito de muita pessoa. Porque, infelizmente, no mundo, as pessoas, elas querem julgar, elas querem apontar, mas ninguém oferece ajuda. Sim, exatamente. Ninguém oferece a mão. Uhum. Ninguém oferece uma mão amiga, ninguém oferece apoio. E as pessoas falam assim, a nossa geração, ela tá muito depressiva, a nossa geração, ela tá muito ansiosa. A nossa geração, ela não tá depressiva e não tá ansiosa, não porque não fala, porque fala. E a gente fala muito. Mas a nossa depressão não, nossa geração tá depressiva e ansiosa porque ninguém as escuta. Boa! Sim. Gente, hashtag fica a dica. É verdade. Tema de partilha com a psicóloga. É verdade. Tia Pisci, segura nós. É verdade. Porque a gente fala, às vezes nem com as palavras, mas o olhar comunica muita coisa. Sim. As ações comunicam muita coisa.
as pessoas que estão ansiosas e depressivas, elas comunicam com a linguagem corporal. E a gente tem que perceber essas coisas. E minha mãe, ela sofreu muito para me criar. E graças a Deus, hoje eu reconheço isso. Eu dou valor muito grande à minha mãe. E... então, assim, pra mim foi muito triste escutar da minha mãe que eu tava fazendo ela sofrer. Pela vida louca que eu tava vivendo, eu realmente tava vivendo. Porque quando a gente é jovem, a gente cria essa realidade que a vida é só uma, e a gente tem que viver muito, mas a gente esquece que tem consequências e que a gente tem que plantar. Como se fosse o último dia mesmo, né? A gente vai pra aquela esbórnia como se não houvesse amanhã. Sim. É como o urso que pega o pote de mel, né? Tem que lambuzar. Sim. É exatamente isso. E a consequência do dia seguinte, porque existe dia seguinte, é horrível. Sim. E foi muito triste, né? Porque eu vi muitos amigos se perderem também. E eu vi muitos amigos que me viam como uma certa referência no mundo e queriam imitar as coisas mundanas que eu fazia. E eu vi, né? Na minha adolescência eu cresci nessa realidade de drogas também. Acabei que eu também fui um pouco refém disso. Vi amigos também usando muita droga, eu também usei também. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo, ele me curou de uma forma que eu sinto que eu sou privilegiado. Porque tem muitas pessoas que estão nessa realidade de vício e não conseguem largar. E é como se eu nunca tivesse usado nada, né? Eu lembro do meu passado, Cara, eu acho que isso aí que você tá falando é fundamental, é crucial, porque a gente tem lá no campo do Coelho a Associação Bodas de Caná, que é uma casa de recuperação de dependentes químicos, né? A gente costuma dizer casa de acolhida, né? E assim, muitas vezes eu falo com eles, eu falo, gente, eu tenho amigo, e você tá nesse pacote, eu tenho amigos que eles entraram numa sexta-feira num encontro, e no domingo eles saíram desse encontro e nunca mais usaram drogas. Sim. Né? E pra gente ver o quanto que a medicina do divino, de Deus, ela é cirúrgica. Ela vai lá e quando ele cura, ele cura. Sabe? Porque a gente sabe que tem que ter uma abertura do outro lado. Sim. Mas eu vejo eles ali lutando. Às vezes passam 9 meses limpos. Lá ficam na casa 1 ano, às vezes até 1 ano e pouquinho. Saiu. Sim. Mas aí eu sempre falo, gente, vocês têm que ter depois aqui uma caminhada com Deus. Com certeza. Porque lá é rosário, oração, missa, palestra, formação. Todo mundo sem usar droga, todo mundo recebendo Deus. E aí? Sim. Quando sai, eu tenho que continuar numa busca, né? E justamente isso, né? Porque Deus não quer corações preparados, Ele quer corações disponíveis. E é justamente isso. Nosso coração tem que estar disponível. Sim. Disponível para o renovo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre renova a gente, ele sempre renova a igreja, ele sempre traz para nós um novo, mas tem muitas pessoas que se fecham. Sim. E é muito bonito o trabalho, né, que se realiza lá. Porque muitas pessoas, infelizmente, estão nessa realidade. Muitas mães, inclusive, estão sofrendo, vendo os seus filhos nessa realidade. E ao longo do meu ministério, eu vejo que muitas mães chegam até mim e falam que, na verdade, é como se, de certa forma, elas escutam a minha história e enxergam o filho delas. Com toda certeza. E uma mãe, ela nunca pode desistir do seu filho. Jamais, porque minha mãe nunca desistiu de mim e eu sou a prova viva de que quando a mãe não desiste, um filho realmente se levanta e no tempo de Deus. Eu brigava muito com meu pai, né? Porque meu pai era muito de igreja. Eu achava que ele era louco, né? E hoje em dia eu sou doido igual a ele. Acho que eu sou mais doido ainda. A gente discutia sempre. Sabe aquela história de jogar pedra no telhado dos outros, uma hora quebra? Não, eu e meu pai, a gente discutia sempre, porque eu achava ele muito doido com esse negócio de igreja católica. Eu era um jovem muito rebelde, né? Eu falava assim, não é isso, não sei o que, a gente discutia. Mas você tem que se converter, você tem que encontrar Deus. Minha mãe sempre fala com meu pai, Guilherme, tenha paciência, no tempo certo ele vai ter seu encontro. E minha mãe, eu vejo que assim, ela é maravilhosa mesmo, porque na minha vida mundana ela sempre respeitou, na verdade. Ela sempre tentava trazer um pouco da vida cristã, né?
Um jovem tem que viver a castidade. O que é castidade? O que é isso? Não sei o quê. Não, o jovem tem que viver uma vida reta, uma vida cristã. Não sei o que é isso. Mas aí hoje eu falo, caraca, eu vivo tudo aquilo que eu lutava contra. Você lutava contra. Falando novamente da minha história, é muito engraçado que eu sempre falo muito isso, né, com os jovens. O nosso encontro com Deus não acontece no dia do nosso encontro. Deus já prepara o caminho. Deus já prepara o caminho com sinais, com pessoas, e eu vi isso na minha vida. Eu não sei como eu vou falar com vocês, essa história é engraçada. Eu não sei como eu aceitei isso, mas assim, minha mãe e meu pai chegou pra mim, e aí isso foi uns 4 meses antes do meu encontro com Deus. Aí falou assim, você quer passar um dia, uma noite na verdade, numa casa de freios e freiras, para ter um encontro, você vai escutar palestra, você vai estar ali no meio desse ambiente. Aí eu não sei por que eu falei sim. Porque eu nem sabia que era freio e freira direito. Aí eu falei assim... Lá tá dentro de você já havia... eu falei assim, pô, eu vou porque eu acho que eu vou receber alguma coisa ali, que eu vou escutar alguma coisa que vai ser importante. E aí, nesse dia, inclusive, tava o Joaquim, que é um jovem muito importante para a juventude. Aí tava eu, o Joaquim, mais uns 3 jovens e só os freios e as freiras. E aí, um irmão chamado Rafael, que eu nunca mais vi esse irmão, ele tinha 22 anos na época, isso já tem 4 anos. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, Hugo, eu obviamente falei meu nome, né? Ele não chegou do nada e falou assim, seu nome é Hugo. Não, Eu cheguei, na verdade, naquele dia, eu tava com medo, né? Porque eu falei assim, pô, tem um monte de freira. Eu vi aquele filme da freira, eu tava até com medo. Falei assim, será que essa freira... Vai rodar a cabecinha. Será que essa freira é do mal? Tava com medo. Cheguei lá, tava cheio de freira assim... assim, tipo numa roda assim, aí começaram alegre, começaram a animação, falei, que alegria é essa, não sei o que, fiquei animado com aquela alegria, né, a alegria de Deus. E aí tinha uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, aí essa freira me fez ajoelhar diante dessa imagem de Guadalupe e rezou por mim. E aí esse irmão Rafael perguntou meu nome, né, ele falou o nome dele, e aí ele chegou pra mim e falou assim, Hugo, posso dizer uma coisa pra você? Eu falei, claro. Existe uma multidão de almas atrás de você que depende do seu amor em Cristo para serem salvas. Toma que é de graça! Falei, caraca! Cheguei a rupiar. E essa frase acompanhou meu ministério, e eu falo isso para a juventude todo o tempo que eu posso. E aí, naquele momento eu fechei os meus olhos, eu pude ter a graça de ter uma primeira experiência com Deus, que eu pude ver aquelas almas. Sim. Eu fechei meus olhos e eu vi multidões, eu não sei explicar isso, eu vi muita coisa. E aí, ele falou de novo comigo, Nossa Senhora é como a aurora que vem antes do sol. Recorra a ela. Eu nunca mais falei com esse irmão. E eu descobri esses dias que esse irmão, ele virou agostiniano. Caramba. Eita! Mais um Não tem nada sinal. a ver com a história do Hugo, nem entendo. Mais um sinal que Santo Agostinho estava na minha vida e eu recebo aquilo como se fosse Santo Agostinho falando comigo. E é justamente isso. A juventude, ela não entende que o sim delas não impacta somente a própria vida, mas a vida de todos. Porque a salvação, ela é individual, mas não aceita individualismo. Sim. Isso aí, eu ouvi isso exatamente. Ela não aceita individualismo. Ela não aceita a gente ter as nossas coisas só pra gente. E é justamente o nosso sim, ele impacta almas e o nosso não também. E uma coisa que é muito importante falar, que eu acho que isso é uma questão que todos nós vivemos enquanto cristãos, enquanto médico e hospital, você não tem que estar curado para você estar falando de Jesus. Exatamente. Você está no caminho e Deus está te curando. Exatamente. E Deus está te preparando. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. E Deus está te preparando para a sua próxima missão. Eu vejo muito assim, eu tenho meditado muito sobre Jó, né? A fé de Jó é algo que impressiona demais. Né? Cara, hoje de manhã eu acordei assim, um pouco cedo, e eu fui rezar e parei de rezar. Meu esposo dormindo, meus filhos dormindo, eu falei assim, o que eu vou fazer? Rolava para um lado, rolava para o outro, rolava para um lado e nada da hora passar. Peguei o celular. Primeira mexida no celular, Jó. Eu falei, Senhor. A gente fala muito que Jó perdeu família, perdeu boi, perdeu dinheiro, mas a gente esquece do corpo de Jó. Jó foi totalmente mutilado. Jó pegou uma lepra, ele ficou
afastado das suas terras, ele ficou na portinhola da cidade, com os amigos zombando dele para ele falar mal de Jesus. E ele, em momento algum, pegou e falou. Em nenhum momento blasfemou, né? E Deus, no final, assim, no finalzinho da passagem de Jolá, no capítulo 32, do pó vim, do pó voltarei. Sim. E ele fala com tanta alegria do amor a Deus, que Deus deu tudo em dobro. Então, tipo assim, é no caminho. A gente, às vezes, passa por situações, por tribulações, por dificuldades, mas é no caminho que ele vai fazendo. Exatamente. E a gente lembra nisso, né, sobre no caminho ele vai fazendo, a gente tem que lembrar dos apóstolos, né? Sim, exatamente. A gente lembra dos apóstolos, a gente fala, nossa, mas eles são os santos, eles são aqueles que propagaram o reino de Deus. Eles eram imperfeitos. Eles eram totalmente imaturos, brigavam pra ter um lugar, uma posição mais elevada. Jesus ficava, assim, imagina Jesus às vezes, né? Meu Deus do céu, você não... Alguém chama Maria aí pra mim? Nossa senhora, vem cá, você que é mãe, vem cuidar dessa molecada. Ele falava várias vezes que ia morrer, que ia voltar pro Pai, e eles não compreendiam. Aí depois Jesus, ele falava, e Jesus, ele, na verdade, sempre me emociona muito em falar sobre, né? Porque ele é Deus. E Deus, ele quis vir ao mundo como homem. Sim. A sabedoria é Deus. A sabedoria plena. Santo Agostinho fala sobre isso. A sabedoria plena era Deus, era e é Deus. Só que não tinha uma forma humana. Os líderes religiosos, as pessoas que eram intelectuais da época, se usufruíam dessa sabedoria e se fortaleciam dessa sabedoria. Mas quando essa sabedoria virou homem, zombaram dela. Quando essa sabedoria veio como forma de um homem, trazeram ela como insensata. E a sabedoria estava ao lado e não reconheceram. Porque Jesus, ele sabia que, por mais que a sabedoria ela convertesse, ele quis se fazer homem para converter pela loucura da pregação. E pela vida, né? E pela pra mostrar vida. que é possível. Justamente. Porque Jesus, ele se utilizou tanto de iguais quanto de opostos. Opostos com a humildade, venceu a arrogância. Com a sua vida, venceu a morte. Sim. E de iguais. Sendo homem, salvou os homens. Pela morte, salvou os mortos. E tão é justamente humano isso. E tão divino, né? Exatamente. E é justamente isso. Jesus, ele veio justamente para nos ensinar como chegar até ele. A gente está no tempo de Quaresma, né? Sim. Ele quis ficar 40 dias no deserto. Ele escolheu ficar. Por quê? Para nos ensinar sobre a tentação. Na oração do Pai Nosso, a gente não fala para Deus nos livrar das tentações. A gente fala para ele o quê? Dar forças pra gente vencer. Não deixar cair, né? Exatamente. As tentações são inevitáveis. E não adianta a gente achar que a gente tá longe dela, porque esse próprio Jesus, esse próprio Deus tinha quem a gente é para não ter. Uhum. E é justamente isso. Deus, ele dá forças pra gente e nos ensina. Cada dia mais com a sua própria vida. Porque ele quis ensinar com o seu testemunho. Ele quis ser tentado para nos ensinar sobre a tentação. Ele quis ser caluniado para nos ensinar sobre a calúnia. Ele quis ser xingado, ser zombado para nos ensinar que nós estamos no caminho certo. E é justamente isso. A gente nunca vai compreender Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas um pouco que a gente compreende, Sim. E uma coisa que você falou, que me chamou muita atenção, você estava falando a respeito de que quando o Frei Rafael, né? Irmão Rafael. Irmão Rafael, isso. Rezava por você, ele falava que atrás de você tinha uma multidão, né? Aí a gente vê como que Deus, ele faz com a gente, né? Desde o ventre da tua mãe eu já te conheci e já te designei profeta das nações. Naquele momento em que a gente é gerado, que a gente é formado, Deus já dá pra gente, já entrega o nosso chamado, já Sim. tá ali. E você falando antes, tua vida antes, você conseguia exercer o teu chamado com as outras pessoas, mas não No levando mundo, né? para Deus, no mundo. E isso acontece muito. Às vezes você que está aí perdidão, que você tem aquele monte de amigo, aquela Sim. montoeira de gente que te segue, às vezes não, com certeza o teu chamado é para conduzir essas pessoas para Deus. Sim. E você está usando para outra coisa. Teve um certo momento que isso me lembra muito de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Que eu tava muito magoado dentro da igreja e eu decidi que eu falei assim, eu não quero mais pregar, eu quero ficar quieto no meu quarto. E aí minha mãe falou assim, Hugo, não tem pra onde você fugir.
Na vida mundana você arrastava as pessoas. E na vida com Deus você vai continuar arrastando. Independente. Agora, você tem que escolher. Você quer trilhar pessoas pro caminho do mal ou pro bem? Então... Sabedoria de mãe. A mulher sábia edifica o seu lar, né? Sim. Não tem como ser um grande homem sem uma grande mulher. Essa é a verdade. Não tem como. E graças a Deus eu sou rodeado de grandes mulheres na minha vida. Que bênção. Pela minha mãe, minha avó, minha namorada, todo mundo. Todas as mulheres, minhas tias, minhas primas, todas elas são grandes mulheres. E eu tive a graça de ter essa sabedoria de Deus na minha mãe. Porque todas as vezes que eu tinha aquele surto assim, que o pensamento intrusivo vinha e falava, minha mãe sempre colocava no lugar falando essas coisas. E é muito disso também. E é justamente, né? A multidão de almas, ela tá para todos nós. Todos nós. E eu comecei a evangelizar na internet tem pouco tempo. E é muito importante que a juventude evangelize na internet. Sim. E eu falo muito sobre isso. A terceira idade também, tá? Com certeza. Na verdade, hoje... todos nós somos jovens. Sim, mas é o nosso grande campo de missão. Sim. Na verdade, porque a gente ali na internet, você tem condição de ter um apostolado e de você alcançar pessoas que você nem imagina. Sim, de ultrapassar nações. Nossa, e justamente isso, eu fui ver esses dias no meu Instagram, tipo assim, tem pessoas que são lá do norte do Brasil e me acompanham e não perdem um story e eu falo, caraca, que maneiro, tipo assim, muito legal. E eu comecei a evangelizar tem pouco tempo. E eu até agradeço, assim, tem muitas páginas católicas que têm me ajudado, influências católicas que eu conheci por conta do apostolado. E eu comecei a evangelizar muito no TikTok. E eu tenho que até postar vídeo, que meu irmão também é meu produtor, ele grava vídeo. Seu irmão. Meu irmão Pietro Pietro ótimo. É muito talentoso e ele me ajuda muito. Ele é Multitarefas. Multitarefas. Multidisciplinar, né? Sim, autodidata. Ele toca todos os instrumentos possíveis, e toca edita bem, vídeo, gente. grava vídeo. Não é um blim-blim bondom, não. Pietro, é um negócio que vai na alma. Ele tem um ministério de música, assim, muito bonito. Ele vai alcançar muitas pessoas. Sim. Né? E é muito jovem já tem essa consciência, né? Graças a Deus eu vejo meus irmãos e eu dou graças a Deus por eles estão vivendo a vida que eu não vivi com essa idade com Deus. Ser irmão mais velho, né? É muito bom, né? E é um peso também. É isso que eu ia te falar. Com certeza eles olham pra você como um exemplo a seguir. Com certeza. Ainda mais que você só tem irmãos homens. Né? Eles olham ali pra você como o cara que eu quero ser igual. E não é as palavras, é as ações, né? Sim. Porque eu vejo muito, não sei se tem um estudo psicológico sobre isso, mas eu vejo muito, assim, aos olhos, assim, que a questão das mulheres, né? A mãe, inclusive, eu quero. As mulheres, né? As mães, os filhos, né? Sempre escutam muito as palavras, né? Aquilo que conversa. Já o homem, né? O pai, o irmão, é o exemplo. E eu vejo muito isso com meus irmãos, é o exemplo, né? E sem perceber, eu não percebo às vezes, mas eles estão me observando, né? Sempre. E ser irmão mais velho é um peso, sabe? E foi muito que me ajudou também pra eu mudar. Porque eu falei, que irmão eu quero ser também? Porque eu não quero que meus irmãos sofram o que eu sofri. Eu não quero que... Na verdade, eu quero que eles sejam melhores do que eu sou e do que eu fui. Eu quero que eles sejam melhores, quero que eles foquem nos estudos deles, quero que eles foquem na vida pessoal e a vida íntima com Deus. Eu quero ser esse exemplo. E é justamente isso. Sobre apostolado, né, na internet, eu comecei a evangelizar no TikTok e eu vi que realmente, assim, Deus tem trabalhado muito. Eu comecei a fazer uma novena para São Calacute, um tempinho atrás, quando eu comecei a evangelizar. E aí eu postei uma foto no Instagram sobre São Calacute, sem pretensão nenhuma, postei, e aí eu fui ver, tinha milhares de curtidas no outro dia. No primeiro dia de novena. E aí depois eu fui postar sobre, falando, e esse mês eu tive mais de 100 mil visualizações no meu perfil do TikTok. Caramba. E eu comecei tem 2 meses. E eu falo isso não para me vangloriar ou falar que eu quero crescer em cima disso, não. E a todo momento eu falo, eu quero que a palavra de Jesus seja propagada. Eu quero que alcance aquilo que Jesus quer que alcance. Que e ele cresça ou diminua. Exatamente. E é importante porque é necessário que se fale.
Sim. Mas aí tá o ponto. É muito legal você falar isso, porque a gente tem que voltar a esses condicionamentos. Se a gente não fala, vai ter alguém falando besteira. A gente, enquanto cristão, a gente tem que aprender a se posicionar. Exatamente. Porque, poxa, estão aí falando de aborto, estão falando de drogas, estão falando de vários tipos de violência, vários tipos de assédio, normalizando coisas que não são normal, e o cristão está fazendo o quê? A gente não pode ficar quieto. Sim. Exatamente. E ao mesmo tempo, quando você fala 100 mil visualizações, são 100 mil almas sedentas. Sim. 100 mil pessoas buscando. Se é uma população de uma cidade. Sim. Já começou ali um lampejo. Sim. Né? Aí você pensa, tem o mundo inteiro ainda pra gente Sim. conquistar, pra gente evangelizar. E eu tenho essa consciência que é só o começo, que Deus vai realizar muito, muito, muito. Mas já é um começo maravilhoso. Venhamos e convenhamos. Olha, amém, Jesus, obrigada, mantenha assim, Senhor. São Carlos Arco te interceda. Amém. E é muito bonito ver ao longo do ministério que jovens têm sido alcançados. É muito bonito. É muito bonito escutar testemunhos. É muito bonito ver que um jovem foi alcançado naquilo na pregação. E é muito bonito. Eu sou caminheiro de Emaús, eu sempre vou ser. Isso eu nunca vou deixar de ser. Eu falo que a caminhada jovem é minha família. Uhum. E há 3 anos atrás eu era um caminheiro que tinha começado. E 3 anos depois eu sou um caminheiro que prega. Eu prego na caminhada jovem. Eu preguei nesse retiro de carnaval que teve. No último retiro de encontro. Eu esqueci o nome que se dá, mas é o retiro que tem 2 vezes ao ano. Eu preguei também. E é muito bonito ver que os jovens olham para isso e falam, caraca, eu também posso estar. Sim. Porque eu comecei da mesma forma. Eu fui um jovem mundano, um jovem que viveu as coisas que muitos jovens vivem. E eu sou um jovem imperfeito, que eu falho muito. E tem tantos dias que eu sou um desgosto para Deus. Essa é a verdade. Mas Deus, ele sempre renova e quer trabalhar. Mas eu acho que podem falar tudo isso, que eu vou falar que é a verdade, mas eu acho que nunca podem falar que eu sou um jovem que desiste. Por que não? Porque a vida com Deus é aquilo que está falando, né? Ele vai curando a gente, e a gente vai falando sobre ele vai nos transformando ao longo do tempo, porque a transformação em Deus, ela é progressiva, ela é ao longo dos dias, a gente nunca vai estar totalmente 100%, mas é aquilo que eu falo, cair, levantar sempre, sempre estar alinhado aos planos de Deus. E a gente tem que entender, né, que assim, Deus, ele sempre vai usar a gente como canal de cura para alguém. Não é porque a gente é bom, não. É porque ele precisa, abre aspas, porque é meu personagem do meu presépio. Mas eu não tô com isso também na cabeça agora. Eu tenho uma didática lá em casa, né? Meu marido gosta muito de presépio, as crianças cresceram com a gente fazendo presépio, essas coisas todas. Então, lá em casa, a gente, todo ano, cada um tem que escolher alguém para ser no presépio. E eu uns 10 anos escolhendo. Eu escolho, eu há 10 anos escolho a mesma figura, que é a mula. Eu falei assim, por que a mula? Porque a mula, ela teve presente em tudo. E ela só serviu. A mula, ela pode ter agarrado em algum momento, porque eu agarro em algum momento. Empaca e trava. Só que José devia estar lá assim, vai, minha filha, vai. Eu preciso chegar lá, mulher, pelo amor de Deus. Vai, Bu. Lembra do filme Estrela de Belém? Vai, Bu. Vai, Bu. Vai, exatamente. Então, assim, eu sou a mula. E eu falo assim, não sou a mula porque, eu sou uma... Não, eu sou a mula porque, assim... Eu também sou uma anta, mas é porque eu quero estar presente, do meu jeito, assim, talvez não na perfeição que Deus mereça, mas na realidade que traz dentro de mim, nas minhas imperfeições, na minha realidade, buscando diariamente estar com Jesus, com Maria, com José, com os santos, com os anjos, ali na presença. Sim. Sabe, para ser curado e ser o melhor, para fazer aquilo que você falou, ser o que Deus quer que eu seja. Sabe? E Nossa Senhora, que é mãe sábia, né? O que ela faz com a mulinha? Ai, tão bonitinho! Vou chamar de Bu! E Nossa Senhora, né? Ela sempre está presente em nossas vidas. Ela vem com aquele carinho. Ela vem com aquele carinho, aquele doce, né? E eu dou graças a Deus por ter Nossa Senhora dentro do meu ministério. Sim. Minha primeira pregação só foi depois da minha consagração a Nossa Senhora. Meu pai falava isso sempre, que eu só ia pregar depois que eu me consagrasse. E foi justamente isso. Me consagrei, uma semana depois eu tive um convite para pregar. E aquilo que a gente estava falando no começo do podcast, né, sobre a identidade,
Eu faço parte de uma fraternidade missionária, que meu pai é o fundador, que é o Consagrados à Virgem Maria. E é uma fraternidade com carisma mariano e com a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, de levar a esperança para os corações esperançosos, que receberam a promessa, mas que estão tristes, né? Porque quando Nossa Senhora chegou grávida, Santa Isabel, ela se ficou tomada pelo Espírito Santo. Sim. Ela viu o cumprimento da promessa, ela viu aquilo que estava se cumprindo, e é justamente a gente que enquanto carisma, né, a gente tenta trazer. E muito falando sobre a identidade, eu percebo que ao longo dessa caminhada de pregação, que eu tenho 2 anos de ministério, eu fui criando uma identidade muito mariana nas minhas pregações, que eu sempre tento trazer um momento mariano. O meu padrinho de crisma, né, até é muito conhecido aqui na nossa diocese, que é o Jonas, que ele... a gente fala de referência mariana, a gente lembra do Jonas. Precisamos de uma Nossa Senhora para fazer tal momento. Chama o Jonas! A imagem do Jonas! Jonas, aquele abraço. Jonas é uma pessoa maravilhosa. Sim. E ele é muito importante também na minha caminhada com Deus, porque quando eu tive meu encontro com Deus, eu fiquei um certo deserto depois. Eu fiquei uns meses longe de Deus. E aí eu tive meu segundo encontro com Deus, que foi um encontro muito bonito, que foi no sofá da minha casa. Esse encontro é maravilhoso. Foi no sofá da minha casa. E aí eu comecei a chorar muito, eu tive minha mãe me abraçando, meu pai me abraçando. E aí minha mãe perguntava, o que foi, Hugo? Eu falei, mãe, é o Espírito Santo. E eu senti de novo Deus. E que graça sentir Deus. Sim. E aí, pouco tempo depois, Jonas começou a me chamar para muita missão com ele. E aí, quando eu comecei a entrar nessa realidade de missão, e aí eu carregava a Nossa Senhora, aquela mochilinha dele, eu e ele de moto, indo pra todo o retiro possível. E aí, eu sentia no meu coração que ele tinha que ser meu padrinho de crisma. Eu sentia no meu coração que ele tinha que ser esse padrinho. E hoje eu vejo que realmente era para ele ser, porque eu tenho tido essa realidade mariana. E graças a Deus eu posso ver que dentro do meu ministério muitas mães têm sido alcançadas, muitos jovens têm sido alcançados. E para todas as mães que estão vendo nesse podcast, nunca desista dos seus filhos, nunca deixe de acreditar nos planos de Deus. Santa Mônica rezou durante 30 anos pela conversão de Santo Agostinho, e Santo Agostinho se tornou um dos santos mais importantes para a nossa igreja. Ele é um dos primeiros doutores da nossa igreja. E Santa Mônica, em certo momento, ela estava chorando, sofrendo, e ela perguntou para Santo Ambrósio, falando sobre, e Santo Ambrósio reanimou ela, dizendo para ela nunca deixar de rezar, continuar rezando, e Santo Agostinho foi alcançado. E Santa Mônica, pouco tempo depois de ver Santo Agostinho se converter, no livro de Confissões fala sobre isso, ela teve uma viagem muito difícil, né, para ver, né, porque, para quem não sabe, Santo Agostinho, ele vem de Hipona, né, que é no norte da África. E aí Santo Agostinho teve sua conversão lá em Milão, na Itália. Então Santa Mônica teve que fazer uma viagem muito grande para ver ele. E aí ela teve uma viagem muito difícil. E aí quando ela viu o seu filho católico, ela disse para Santo Agostinho: não tenho alegria maior do que te ver católico. Dessa terra eu não tenho mais nada, já se cumpriu tudo. Então poucas semanas depois... Foi o Tibum. E poucas semanas depois ela morreu. Só faltava ela ver o filho dela se tornar católico para ela ir ao encontro de Jesus. Então, assim, ela esperou pacientemente. Nossa, 30 anos é muito tempo. E a gente quer tudo para agora, né? A gente reza, eu quero agora. Eu quero tá na geração miojo, instantânea. A geração imediatista. E a gente quer tudo agora. Espera e tenha paciência. Deus sabe o que faz. E falando sobre, né, voltando também sobre o tempo de conversão e falando sobre o colégio, né, depois que eu cheguei no meu encontro com Jesus, eu usei o meu colégio como um campo de evangelização. Eu fazia muita besteira no meu colégio, eu era aquela pessoa insuportável, chegava até beber muitas vezes perto do colégio, usar droga, mas eu pedi perdão para todas as pessoas que eu achava que eu machuquei. Nossa, que bonito. Eu perdoei. É um grande passo para a conversão. Sim. Voltar e pedir perdão. O perdão, ele é complexo, ele é difícil. É decisão. É decisão e é necessário. E eu pedi perdão. E não pedi perdão para que as pessoas me perdoassem. Muitas pessoas, tudo bem, eu respeito. Mas pedir perdão é libertador.
é libertador. Na homilia de segunda-feira, Padre Rodrigo falava isso na Santa Missa. O perdão é necessário e é decisão. A reconciliação, aí são outros 500. Mas você precisa andar sem nenhum tipo de peso. E aí eu pude ver amigos do colégio que viviam a vida mundana, e na minha conversão foi muito difícil, porque zombaram, ficaram falando, você era essa pessoa, me definiu pelo que eu era, e eu quieto, sempre só escutando essas coisas. E aí, em certo momento, eles reconheceram isso. Hoje eu não tenho amigos que me chamam pra bebidas, hoje eu não tenho amigos que me chamam pra usar drogas, pra festas, esses mesmos amigos que ainda estão no mundo, que eu tento levar pra igreja, mas eles reconheceram que eu realmente mudei. E eu fiz do meu colégio um campo de evangelização. Eu fundei um grupo católico dentro do meu colégio. Pô, que legal. E tinha encontros mensalmente, não, semanalmente. E eu tinha, nas minhas aulas, nas aulas de matemática, eu falava sobre Jesus, porque toda última aula do semestre a gente falava mais ou menos sobre a nossa nota, sobre o que a gente achava do nosso semestre. Eu não falava nada porque eu era ruim em matemática, então nota ruim. Falar sobre semestre, eu não gostava de matemática. O que eu falava? Eu falava do que eu gosto, do que eu gostava, Jesus. E aí o professor começou a reconhecer isso. Eu vi muitos dos meus colegas de classe serem curados. Muitos colegas de classe que se diziam ser ateus ter um encontro com o Espírito Santo, encontro com Jesus. Eu vi meninas que queriam se matar e não se mataram naquele dia. Eu vi amigos que estavam na bebida, mas sentiram a vontade de largar. E eu pude ter tudo isso no meu último dia de aula na minha formatura. Que chegou cada colega de classe e foi falando: Hugo, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. E eu sempre lembrando, é Jesus. Mas é muito lindo ver isso. Sim. E só para concluir isso, eu via, né, que o meu colégio virou um campo de evangelização. E nessa última aula de matemática, eu falei assim, é a última oportunidade que eu tenho para falar de Jesus para essas pessoas. Porque hoje em dia eu não tenho contato com muita gente. E aí começou a luz piscar. Começou uma coisa muito doida lá na sala de aula. Cinema. Pirotécnica. E aí, poucas pessoas perceberam isso na sala. Mas quem tá ligado no mundo espiritual, a gente vai percebendo esses sinais. E aí, foi algo assim maravilhoso. E eu rezo por todos que tiveram na minha vida mundana, por todos os jovens que hoje são impactados. E eu tento trazer minhas amizades para Deus. Isso aí. Eu acho que é muito interessante. Hoje você tá com o quê, Hugo? 21? Eu vou fazer 21 esse ano. Você vai fazer 21. É muito interessante a gente ver, assim, quão bom Deus foi, porque, assim, Deus te puxou cedo para você vir para sua missão cedo, né? Quantas pessoas a gente tem em contato que tiveram esse processo do encontro com Deus tarde? E assim, as pessoas ainda se cobram, né? A gente estava nesse final de semana num lugar que a moça ainda falava isso. Ah, mas eu encontrei Jesus tarde. Não, você teve que... depois a gente ainda percebeu, não, ela teve que trilhar aquele caminho para poder encontrar Jesus no momento certo e ter a maturidade. Mas assim, quanto é importante tudo que você falou de mães, não desistam dos seus filhos. Filhos, jovens, não desistam da santidade. Vale a pena. E, tipo assim, uma coisa que nós batemos na tecla, porque, assim, é quase o nosso bordão. Passado todo mundo tem. Histórias boas ou ruins todo mundo tem. Mas com Jesus a gente consegue ir adiante. Com certeza. Com Jesus a gente consegue transformar a nossa história e a história de pessoas à nossa volta. Sim. E no seu caso também, a gente vê que o teu apostolado, ele não está só com o jovem, né? Ele está com as mães também. Sim. As mães ali que veem na sua mãe e no seu testemunho, de ali nos teus momentos também perceber a intercessão dela, de a sua mãe se abrir para você dizer, poxa, eu estou sofrendo. E aquilo ali te tocando, eu acho que as mães, elas... acho que o teu testemunho, ele gera esperança para muitas mães, sabe? Para muitos lares. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Eu acho que Deus transforma com muito pouco tempo, né? E eu vejo que no meu ministério, Deus tem levantado muito isso. E foi uma decisão que eu tive ano passado de viver de fato o meu ministério, de ser ministério. O Papa Leão XIV me ajudou muito nisso, que pareça.
É muito doido. Eu falo muito isso, é muita doideira. O Papa Leão XIV ajudou a salvar a minha vida. É verdade isso. Eu tava passando pelo pior momento, assim, do meu ministério. Do pior momento do meu ministério. E é uma coisa que eu quero falar aqui. Eu tava passando por um momento muito difícil, que eu tinha decidido parar, de fato. E aí a gente entrou na semana do conclave. A gente entrou naquela semana do conclave, Papa Francisco tinha morrido, a gente tava naquela expectativa, e foi o primeiro conclave que eu ia viver, tava até animado, e eu pedia Santo Agostinho todos os dias um sinal. Santo Agostinho, me dá algum sinal pra minha vida, pra mim continuar no meu ministério, porque Santo Agostinho ele sempre fala comigo, é muito doido isso. E aí eu falei assim, me dá algum sinal. Aí eu pedi intercessão de Santo Agostinho pelo Papa, falei, intercede pelo Papa que vai vir, que seja um Papa bom. E aí eu tava no meu trabalho, e aí eu tava igual que tava um segurança assim de qualquer segurança. Tava com uma tela aqui de celular, computador, um tablet, vendo o conclave, vendo aquela fumacinha branca. E eu tava só olhando assim, ó, esperando alguma diferença ali. Eu sentia. Igual o VAR. E aí eu fui pegar alguma coisa lá embaixo no meu trabalho. E aí, um colega de trabalho chegou da sacada e falou assim, Hugo, o Papa! Apenas Papa! Foi escolhido! Aí eu larguei aquilo lá, saí correndo como um maluco. Aí comecei a ver a guarda suíça entrando. A guarda suíça entrando, é engraçado, aquela guarda suíça com a roupa toda engraçadinha, assim. Eu tinha visto, né, mas eu achei engraçado. E aí o Papa Leão apareceu. Aí falaram, Papa Leão XIV. Aí foi uma emoção muito grande. A pessoa ali sendo filmado, chorando. E aí o Papa Leão fala, eu sou filho de Santo Agostinho. Ui. Eu sou agostiniano. Toma! Não tenham medo. O mal nunca vai prevalecer. Aquilo foi pra mim. Você não pediu um sinal? Eu pedi um sinal. Toma. O Papa é agostiniano. É tempo de Santo Agostinho. E é justamente no tempo em que meu ministério foi levantado. E eu falava, eu achava que o mal ia prevalecer. O mal nunca vai prevalecer. Amém. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a nossa igreja. Culturas mudam, impérios caem, línguas são extintas, mas a igreja de Cristo permanece de pé e sempre vai permanecer de pé pelos milênios e milênios. É mais fácil o sol desaparecer da terra, é mais fácil vir um tsunami aqui em Friburgo e acabar com tudo, do que a igreja de Cristo cair e a igreja de Cristo desistir. A igreja de Cristo sempre vai prevalecer e é muito lindo ser católico. Amém. Chegamos à finalização desse programa, gente. Alberto Roberta no final. Gente, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até uma próxima. Nós vamos comer. Beijão. Amém.